Hoje, 8 de outubro de 2020. Agora são 18 horas e 25 minutos. Bom, hoje eu quero tratar de alguns assuntos, Com a maioria que já tem me ouvido aí e vem me ouvindo há 4 anos atrás. Só que a tratativa do áudio de hoje, ela vai gerar em algumas pessoas revolta, em outras pessoas vai gerar o sentimento de uma realização. E como, tem muitas pessoas ligadas na religião e que me ouve e gosta de me ouvir, por consequência dos textos bíblicos e da promessa que a Bíblia faz para essas pessoas, as pessoas vão começar a me taxar, como sempre fizeram, inclusive esses que são até os meus admiradores até a data de ontem, porque acredito que a partir de hoje deixarão de ser os meus admiradores, em vista da tratativa que vou falar nesse áudio. Como eu disse para vocês, existe vários porquês na vida, como também existe vários poréns, E já de antemão, eu peço que você ouça esse áudio como uma diversão para sua noite, para o seu dia, para sua tarde. Você não precisa acreditar em mim, em nada, tá? Para aqueles que são os meus admiradores, também não acredite, pesquise. Em base do que eu vou dizer aqui, pesquise, estude, pense antes de julgar nas possibilidades, porque eu sei que eu irei ser julgado como mensageiro do anticristo, serei julgado como mensageiro da primeira ordem mundial, serei julgado como doido, louco, Títulos esses que já me acompanham há bastante tempo, Não sabendo essas pessoas que elas estão me intitulando daquilo que realmente elas mesmas são, Mas como aqui é um espaço democrático, onde eu exponho a você a minha experiência de vida, e não necessariamente você tem que acreditar em uma vírgula que sai da minha boca, acreditar é opcional, Você pode ficar com a sua dúvida, você pode ficar com a sua razão, você pode questionar não a mim, mas a você mesmo, porque aqui, como eu falei, eu apenas falo daquilo que ouvi da parte desses homens e mulheres do espaço ao longo dos 13 anos que eu estou com eles. 13 anos, não são 13 meses, nem 13 semanas, nem 13 dias, nem 13 horas, muito menos 13 minutos ou 13 segundos. São 13 anos. 13 anos. E se eu for contar tudo, e olha que eu tentei fazer isso, tentei em 405 páginas, que ainda não foi publicado, tá? Eu tirei somente algumas cópias físicas, como eu havia falado para vocês há um tempo atrás. Então, como é proibida a venda,
e não houve, né, ainda o lançamento oficial, não adianta pesquisar porque vocês não irão encontrar nada relacionado ao meu livro, que será distribuído de forma gratuita em eventos que eu irei realizar em shoppings de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E após essa entrega da parte física, será disponibilizado a cópia em PDF e irá ser proibido a venda e a comercialização em troca de qualquer que seja a moeda. Tá bom? Então, nessas 405 páginas, eu tentei contar pelo menos 50% de tudo que eu vivi. Lembrando que nesse livro eu tenho documentos anexados, principalmente documentos que tratam, né, da doença que eu tive, do antes e o depois. Correto? Então, como se trata da minha experiência e não da sua que me ouve, você não tem nenhuma obrigação de seguir ou de aceitar absolutamente nada do que vou falar aqui. Nada. Nada, nada, nada. Então, em vista a essas experiências minhas de ir em corpo físico, carne, osso e sangue, estando ciente e a par de toda a minha racionalidade no momento, não sendo uma inspiração, não sendo uma revelação, não sendo uma projeção astral, mas em corpo físico. Como eu falei para vocês, que já me acompanham há bastante tempo, eu participo e participarei de várias reuniões. Várias reuniões em confederações, federações. Só que, infelizmente, alguns tópicos, mesmo que eu queira compartilhar com você que me ouve, vai ficar como algo sem sentido para você, porque é uma questão de cunho coletivo entre eu e essas pessoas que moram em outros planetas, em outros sistemas, em outras galáxias, a quem eu vejo face a face dioturnamente e ouço em audível voz da mesma maneira que você está me ouvindo aí, através aí do teu aparelho. Então eu participei de muitas reuniões. Tinha vez que eu estava fechando relatórios financeiros e logo o ambiente onde eu estava, as coisas perdia o sentido gravitacional, começava a flutuar. E aí eu começava a tremer, e tremia muito. Caía sobre mim um medo horrendo, por mais que eu tivesse ido várias vezes e por mais que eu tivesse experienciado o fenômeno várias vezes, mas sempre me causava pânico, medo, quando eu via o meu notebook, o meu chinelo, as almofadas, carpetes, ficar parado no teto. Flutuava. A única pessoa que não flutuava era eu. E dentre o eixo Tender, dentre a energia, vinha de onde é que ela ou eles estivessem, a voz para falar comigo. E pedia pressa para que eu me arranjasse, para que eu pudesse ir em uma reunião, seja em uma confederação ou federação, ou até mesmo em uma reunião em cidades intraterrenas, onde também eu experienciei muitas pessoas que foram levadas até lá, pessoas
do nosso país, da Argentina, da Bolívia, do Peru, da Venezuela, da Guiana Francesa, dos Estados Unidos, de toda parte do mundo. Pessoas humildes. E no meio dessas pessoas humildes, pessoas importantes, presidentes, governadores, doutores, e todos eram tratados da mesma forma. Por isso que todas as vezes que no momento da minha fraqueza eu perguntei, porque a vida é feita de vários porquês, quando eu perguntei por que eu, por que um militar expulso da fileira militar, por que um homem doente, por quê? Até que chegou uma vez que a própria princesa de Sírios, ela disse para mim assim: olha, Arques, não faça mais essa pergunta no teu íntimo e nem busque a resposta, porque tu como homem enxerga 80% o que está para o lado de fora, que é a aparência, e 20% o valor da pessoa humana, que é a pessoa da sua espécie. Isso a própria Gnachete falou para mim. Já nós enxergamos 100% o que está dentro. E ela apontou, a sua mão na direção das montanhas de pedra preciosa em Galamiaque e disse para mim assim: olha, tu pode somar o valor em riqueza onde tu pisas e onde tu vê? Eu me lembro que naquele dia eu disse não, envergonhado. E ela falou assim, que da mesma forma que eu não podia mensurar a riqueza de todo o complexo arquitetônico, não só de Galamiaque, mas de qualquer planeta que eu tenha passado até aquele dia da exortação, que eu não devesse e nem sonhasse em querer mensurar a riqueza daqueles mundos e a dignidade e a pureza daquelas pessoas a qual me refiro como homens e mulheres do espaço. A exortação veio para responder o meu porquê. Eles não querem saber se eu sou ou se eu fui capitão. Eles não querem saber se eu sou ou fui milionário. Eles não querem saber se eu sou ou fui desfavorecido financeiramente. Se eu sou ou fui doente. Eles não querem saber a minha cor, não querem saber a minha razão social, não interessam se o meu score no Serasa ou no Boa Vista está baixo, não querem saber quantos cartões de crédito eu tenho na carteira, não quer saber o que eu fiz, ou o que eu faço, ou o que eu irei fazer. Essas coisas para eles é banal. Somente aqueles que são sábios olham para dentro. Aqueles que são tolos sempre olharão para fora. Então é olhando para dentro que naquele dia 20 de agosto de 2007, enquanto eu furava o chão, utilizando o meu facão de combate, em trajes civis, porque àquela altura eu já tinha sido expulso, escorraçado da fileira militar, devido a uma operação da qual participei. Só que quando eu percebo aquela sombra, lembrando que o céu estava azul, o que chamamos de céu de brigadeiro, E quando eu percebi aquela sombra que não se afastava de mim,
e que eu olho para o céu achando que era uma nuvem, se tratar da formação de uma nuvem, até mesmo para mim antecipar, mesmo que eu não tivesse ali muita força, a construção da minha esteira e do meu rabo de jacu, que a gente chama de cauda de jacu, para só eu passar aquela noite para que no outro dia eu pudesse deixar mais apropriado, né, o meu acampamento. Eu vejo aquela esfera prateada, grande, gigante, pairando, não fazendo barulho algum. Quando ela se afastou de mim, tudo que estava próximo foi com ela. E as coisas entraram num ritmo gravitacional ao redor dela, formando anéis semelhante ao anel de Saturno, como também os anéis que tem em Galamiak. Então, aquele dia, a filha de Agnachete, a primogênita dela, que vai suceder a Agnachete depois de um tempo imensurável de reinado, logo que a própria mãe de Agnachete passar o governo para ela, como também sucederá todos aqueles que estão lá descansar, né? E eles são pessoas antigas, são os fundadores do fundamento de Galamiak e de todo o sistema e de todo o conglomerado de sírios. 25 tronos, 25 rainhas e 25 reis comandam o norte e o sul do planeta. Então, Agemeresh, quando veio a mim com o esposo dela, eles não queriam saber se eu estava doente, se eu tinha acertado na loteria. Eles não queriam saber se eu era branco, preto, pardo, amarelo, azul, lilás, rosa, vermelho, roxo. Eles vieram porque alguma coisa chamou a atenção. E o que é que chamou a atenção deles? Foi a minha vontade de cada dia me tornar uma pessoa melhor, em vista que eu ainda não tinha encontrado o pecado em mim que me levou a ser sentenciado a ter aqueles 3 tumores de câncer. Como todos já sabem, eu fui cristão, converti entre 90 e 93. Em 1996, ingressei na fileira militar. Em 2001 para 2002, eu fui expulso. Em 2002, fui trabalhar como porteiro. Em 2003, 2004, fui diagnosticado com câncer, já em estado avançado. Em 2004, eu acertei na loteria. Em 2005, 2006, 2007, eu aguardava a minha morte. Então eu fiz uma reflexão na minha vida. Eu levei ajuda às mulheres viúvas. Eu levei roupa ao necessitado, sem esperar nada em troca. O dízimo que eu dizimava era 30%, às vezes 40% do meu soldo. Depois de ser expulso, o soldo virou salário. Então, como eu ganhava menos, dizimava só 20%. Por quê? Porque quando eu dizimava 30%, 15% era da igreja e 15% eu convertia em cesta básica, ou às vezes pagava uma conta de luz, uma conta de água, ou ajudava na inteira do aluguel de alguém. Sempre tive essa conduta. E não foi minha família que me ensinou, não. Foi do portão para fora, quando eu ingressei na faculdade do mundo, é que esse mundo, nesse planeta, me disse o que é que eu poderia ser e onde eu poderia chegar, se caso eu seguisse as diretrizes do meu pensamento. E eu saí como um cachorro sem eira e nem beira.
Tem muitos brasileiros que estão aqui, outros que estão fora, cada um com seus problemas, cada um com suas queixas, cada um com as suas necessidades. Alguns não têm problema algum. Então, eu sei que eu participo de um grupo de pessoas que não são mentirosas, de pessoas que não roubam a ninguém. Eu sei que eu participo de um grupo, e não é grupo de Facebook ou WhatsApp, é um grupo de sociedade, de pessoas que querem o bem, buscam fazer o bem, mas não podem ser taxados como trouxa, como eu e muitos foram no passado, ajudando quem não merecia, sustentando vagabundo dentro de casa. Mas tudo isso é uma experiência para essa diretriz que nós chamamos de vida, que é o nosso conceito pessoal. É uma prática comum de todos nós. Então, o planeta Eleap me apresentou ao mundo. E quem é o mundo? Sou eu e você. Planeta não é mundo. Mundo é o que vive no planeta, que sou eu e você. Tá entendendo? Então, o planeta Eleap, essa mãe majestosa, maravilhosa, me apresentou o mundo. E o mundo me apresentou o que ele tinha de pior e melhor. E eu fiz a minha escolha. Eu escolhi não roubar ninguém. Eu escolhi não enganar ninguém. Eu escolhi ser verdadeiro, custe o que custar. Eu escolhi nunca fugir de nada que é certo. E eu também escolhi ficar calado para suportar a burrice e a tolice da humanidade, que é o próprio mundo. Então eu fiz uma revisão do meu caminho. Quem era o Carlos? O Carlos era um militar ativo que participou de uma missão de reconhecimento e ao invés de trazer a localização dos guerrilheiros das Farc, eu trouxe foi a cabeça deles. Com muito orgulho eu falo isso e faria quantas vezes fosse necessário. Porque o verdadeiro soldado não é aquele que simplesmente usa o fardamento que é ignorado por muitos. O verdadeiro soldado é aquele que honra a sua nação quando acredita que a sua nação será por ele. Eu não mais acredito nessa nação Brasil. Já deixei isso claro para todo mundo. Mas quando eu vestia o fardamento de serviço ou o fardamento de passeio, eu não colocava no meu corpo um pedaço de pano. Eu colocava a bandeira do Brasil. Eu não me olhava no espelho para ver se o fardamento estava corretamente engomado e via ali o verde oliva, não. Eu via as cores da bandeira do meu país. Depois que eu fui traído por essa nação e jogado às traças, eu só não mendiguei porque eu sempre fui um homem reservado. Eu sempre usei as roupas mais baratas, os sapatos mais baratos. Sempre. Porque eu sempre dei valor ao dinheiro que saiu do meu bolso. A cada suor que escorreu do meu rosto. Então há esse diferencial. Há esse diferencial. Então, fazendo uma reflexão para a minha vida, eu quis saber por quê. Por que que Deus colocou suas mãos pesadas sobre mim e permitiu que eu adoecesse, sendo eu um dizimista, um ofertante, um praticante do mandamento de Jesus? Por quê? Eu era assexuado. Então, sexo e luxúria não era o meu pecado. Sempre odiei a mentira, mas não o mentiroso. Então,
meu pecado não está na mentira. Nunca roubei a casa do Senhor. Sempre levei ali o meu dízimo e minha oferta. Sempre subi nas montanhas, que a gente chama de monte e vale, para poder orar. O meu jejum não era ficar 1 hora em consagração. O meu jejum não era acordar às 6 horas e tomar o café às 8h30. Não. Quando eu me sacrificava no jejum, eu tinha aprendido porque eu lia muito o livro de Daniel. Daniel, ele ficou 21 dias em jejum. É o que conta. O que hoje para mim é uma história com E. Mas para você que é religioso, é cristão e acredita em Deus e em Cristo, eu respeito a sua fé. Estou falando de mim. E eu posso me expressar da maneira que eu bem entender, desde que eu não ofenda o meu semelhante. Então, eu estou dizendo o que eu vivi. E Daniel, ele não ficou com fome 21 dias. Daniel, ele tirou aquilo que mais lhe agradava para oferecer como sacrifício. Então essa era a interpretação que eu tinha lá daquele jejum de Daniel, porque ele falava: nem vinho e nem pão e nem carne entrou pela minha boca. Quer dizer, as coisas que mais agradavam a ele, ele abriu mão. E o que mais me agradava na época era um copo quente de café. Era uma barra de chocolate da Lacta, da Garoto. Era uma caixa de bombom. Sabe? E aí, nos meus jejuns, revisando a minha vida, eu vi que aquilo ali era o que eu deveria tirar, que era o meu melhor, para sacrificar a Deus. E quando eu falo de sacrifício bíblico, não vem você me dizer que sacrificar é melhor que obedecer, não. Ou obedecer é melhor do que sacrificar, não. Porque o sacrifício tem que existir. Tem que existir. O sacrifício da guerra gera paz. O sacrifício da luta gera esperança. O sacrifício de ir correr atrás gera resultado. Ninguém ganha paz com paz. Ganha-se paz com guerra. Nenhum dia bonito vai nascer se no dia anterior não houver uma tempestade. Tira isso da sua cabeça. É normas do planeta. É lei de sua consciência. E não adianta você berrar, chorar, porque não vai surtir nada. Então, eu ficava 30, 40 dias sem colocar chocolate na boca, sem colocar café na boca, porque eu acreditava que aquele mesmo anjo ia pelejar por mim nas regiões celestiais e lutar a minha guerra. Então, quando eu adoeci, foi um choque. Eu busquei a face desse Deus, que para mim eu sei que não existe. Procurei a face de Jesus, que sei que não existe, nunca existiu. Procurei a face do Espírito Santo, que hoje eu sei que não existe, nunca existiu, para poder ter uma resposta, e não consegui. E em 2005, eu joguei a toalha de vez. Peguei a Bíblia, coloquei ela no fundo da gaveta, parei de orar, parei de jejuar. Também não tinha força, porque eu estava doente, magro. E o dia foi passando. Então as coisas passaram a não fazer sentido. Só que no dia 20 de agosto de 2007, quando eu vi aquela esfera e dela sair um homem e uma mulher, e quando eu perguntei para eles
se eles eram emissários ou anjos enviados da parte do Senhor, ela me perguntou: quem é o teu Senhor? E depois ela continuou dizendo: quem é o teu Senhor se não for tu mesmo? Então são palavras que entram na mente, na centelha da gente, que é a mesma coisa, para poder te mudar de dentro para fora. E por que eu estou fazendo aqui esse resumo prévio para vocês, sendo que vocês já sabem e conhecem toda essa história? Para mim é a minha história com H maiúsculo, H de Henrique. Para você pode ser uma história escrita com E. Fato não comprovado. Para você. Porque para mim foi a solução de todas as respostas que eu nunca procurei. E que quando passei a procurar, nunca nenhum deles me deixou enganado. E aí eu comecei a participar das reuniões em cidadelas intraterrenas que eu nem sonhava que existia debaixo de nós. Cidadelas colossais no fundo do Oceano Índico, Pacífico e Atlântico, que eu jamais ia imaginar que seria concebível aquele projeto, aquela arquitetura que isolasse a água daquela cidade, sem o uso de domo, sem o uso de um sistema de vácuo, nada, simplesmente uma cidade dentro da água e que você consegue respirar e não sai molhado. Outras cidadelas são sim de domo, colossais. Algumas são até do tamanho do estado do Acre e do Piauí. Entenderam? Então você olhar aquele complexo, olhar aquelas pessoas, olhar aquelas máquinas inteligentes, olhar a tecnologia em si, olhar a maneira que aquelas pessoas pensam, e você, um dia, pisando na areia da praia, você olha para a onda vindo e indo, e você olha para as pessoas jogando vôlei, peteca, comendo camarão, comendo queijo na praia, se for mineiro, comendo pão de queijo, né? E você fala, será que se eu gritar aqui e disser para essas pessoas que ali no oceano tem uma base extraterrestre, e ali ao lado daquela base extraterrestre tem uma base alienígena, e do lado daquela base alienígena tem uma base intraterrena? Ou eles irão jogar areia nos meus olhos, ou eles irão me afogar no oceano. Aí eu olhava aqueles navios petroleiros da orla da praia passando para se atracar no porto, navios da marinha, jet ski, barcos pequenos, lanchas. E eu me perguntava, quantas dessas pessoas sabem o que eu sei e viram o que eu vi? Será que aquele navio petroleiro ou aquele navio ali de carga, cheio de container, será que o marinheiro, o próprio capitão, será que eles, através ali do seu sistema de navegação no oceano, conseguiu, ou quem sabe viu, uma sereia, ou um ser daqueles que eu vi em águas, ou uma máquina inteligente emergir e subir os céus? Será que eles viram? Eu me perguntava. Então, em todas as reuniões que eu ia e vou e sempre irei, eu sempre vi e ouvi debates entre esses homens e mulheres do espaço. Debates refinados, sem mentira, sem hipocrisia, sem promessas. Debates de pessoas conceituadas. Eu ali estava, como sempre estou, em estado de ameba, perante aquelas pessoas supremas. Supremas porque merecem o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho, e se eu tivesse capacidade de amar, eu os amaria.
com amor verdadeiro. Não é esse amor que o mundo diz conhecer e prega a sua existência, não. É algo além dessa palavra ridícula chamada amor. Como também algo muito mais sublime do que essa palavra ridícula chamada perdão. E em uma dessas reuniões, preste bastante atenção, estava sendo discutido uma possibilidade anterior a um fato ocorrido quando a consciência do nosso planeta Eleap pediu a sua própria libertação e salvação, que eu já contei também para vocês. Entramos num período de expulsão. Expulsão. Os painéis solares foram removidos. Restaram somente 4. Esses quatro é somente para poder calibrar a erupção solar, mas não para neutralizar a sua onda de energia que nos faz ser receptivo aqui com a palavra chamada calor. E a tendência é só piorar. E mesmo nessa piora, você deve continuar sonhando o seu sonho. Estudando, trabalhando. Se tem vontade de casar, case. Se quer comprar um carro, compre. Não pare sua vida por essas palavras que eu digo, não. Porque você parando ela ou prosseguindo com ela, as coisas vão acontecer da mesma forma. Porque não depende de você e nem de mim. Eu posso aqui dizer que conheço a lei mãe de todas as leis. A lei de todas as leis. Por mais pura e doce que a lei de um planeta seja, ela nunca vai se igualar à mãe de todas as leis, que é a videira verdadeira. Então o que é dito é irrevogável. Eu mesmo já fui punido trocentas vezes. Já fiquei cego, mudo, surdo. Já tive sangramento nasal, sangramento pelo ouvido, sangramento pelos olhos, pela gengiva, sangramento na própria pele, onde deveria sair suor, saía sangue. Já tive dores de cabeça insuportáveis por causa da desobediência. Por isso eu posso bater no meu peito, na minha cara, e dizer que eu conheço a mãe de todas as leis. Por isso que o que depender de mim, nunca vocês irão saber sobre ela. Porque aquele que sabe tem que praticar a lei. E eu não jogo jugo nenhum nas costas de ninguém, porque as coisas são sérias. Como foi sério essa reunião que houve. Há muito tempo atrás, há aproximadamente, em cálculos do nosso tempo agora, 8 de outubro de 2020, agora 19 horas e 4 minutos, soma aí de hoje, preste atenção, de hoje a 305 anos atrás. Que data era? Que dia da semana era? Que mês era? Soma aí. Há 305 anos atrás, todos nós sabemos que o nosso mundo, melhor dizendo, o planeta governado pelo mundo, que somos nós o mundo, ele tinha, como sempre teve e continua tendo, os seus impérios, as suas monarquias, as suas guerras, a sua busca por espaço de terra,
o assassinato de reis, rainhas, princesas e por aí vai. Todos nós sabemos, e se nós estudarmos essa história que não vai mudar em nada a nossa vida, a gente vai ver que o fato é real. Mas quando a gente procura saber em palavras, em textos, a verdadeira origem da criação, a gente é enganado. Porque o ser humano, ele tem duas faces. Duas. Todos nós. Eu, você, todos nós temos duas faces. Não tem aquele que não tenha duas faces. Porque um dia você está bem, um dia você está mal. Um dia você está tratando bem, no outro dia você não está apto a tratar tão bem assim. Um dia você come, no outro você não quer. Então essas são as duas faces do ser humano, que todos nós temos e todos nós carregamos ela. E cada um de nós também temos o nosso próprio espinho. Então, há 305 anos atrás, uma família estelar do sistema solar de Peixes, eles vieram do seu sistema, que fica a 4,8 bilhões de anos-luz. O sistema solar deles é composto por 5 sóis, 2 planetas e 19 luas. O planeta principal chama Britef. O planeta Britef, ele é 1,5 vezes maior do que Netuno. As suas luas é 1/3 o tamanho do nosso planeta Eleap. Essa família estelar veio de lá para esse planeta e é uma família estelar benigna, ligada à alta primogenitude. Eles têm, preste atenção, 178 bilhões de anos de idade, desde a fundação deles até esse momento, calculado em nosso tempo. E eles vieram de lá, do conglomerado do que o horóscopo chama de Peixes, constelação de Peixes, para poder entrar em contato com as lideranças que aqui movia o mundo, dentro do próprio mundo, há 305 anos atrás. Imaginou? E o que aconteceu? Eles vieram, sondaram toda a Terra, todo o oceano, se reuniram com as civilizações intraterrenas, com civilizações extraterrestres, lembrando que essa raça é alienígena, e eles entraram em contato com povoados, com lideranças, que hoje nós podemos dizer como se fossem vereadores, prefeitos, deputados e governadores, para você entender melhor. E por que eu estou contando aqui essa história? Porque deles eu ouvi eles próprios falar em uma das reuniões que eu participei. E a proposta foi dar àquela espécie que estava sofrendo, aquela espécie é eu e você, somos nós, é os nossos antepassados, que estavam sofrendo, que estava disperso, que estava fazendo guerra, que estava matando por terras. Essa civilização colocou um preceito e um conceito dentro da vivência, da expansão de mundos que eles próprios têm e que outros também têm, e que eu já falei com vocês também em algumas tratativas, que era a colocação de um sistema que pudesse dominar
não a mente humana, preste atenção, mas que pudesse dominar aquilo que sai da mente humana. Então, a proposta foi toda aquela raça que somos nós ser novamente reeducada, passar por um procedimento onde as pessoas receberiam um chip, isso mesmo, chip, há 305 anos atrás. Assim também como foi na época dos Anunnakis liburianos, certo? Todo mundo, desde aquela época, sempre foi também chipado, chip mesmo. Só que as lideranças daquela época, de 305 anos atrás, repudiaram isso porque via esses homens e mulheres do espaço que desciam nas suas carruagens estelares como sendo aqueles que queriam escravizar a própria espécie, não sabendo eles que já estava aqui aqueles que de forma sutil já estava escravizando, nomeava homens e mulheres para poder ser conselheiros de reis e rainhas e fazer com que toda essa parafernália chegasse ao rumo que tomou o nosso planeta hoje. Se você for olhar a teoria, que não é teoria, na verdade é fato, mas que se chama teoria de conspiração, onde fala das famílias Rockefeller, dos jesuítas, dos Illuminatis, dos maçons, tudo isso é o resumo de uma única organização. É a organização que colocou dentro deles que eles é que são senhores do mundo. Então veja bem, 305 anos atrás, nós temos aí a escritura, que chamamos de conjunto de livros, que é o mesmo que Bíblia. Nós temos a passagem no livro de Apocalipse que fala sobre a marca da besta. Seria mais certo dizer, não a marca da besta, mas a marca para as bestas que somos nós. Por isso que muitos cristãos irão agora deixar de me admirar e irão me taxar como mensageiros do diabo. E naquela reunião, a proposta que tinha sido feita novamente era de que aquelas famílias estelares que receberam autoridade de entrar e sair quantas vezes quisessem do planeta, civilizações essas não relacionadas à alta primogenitude, mas aqueles que já estavam há bastante tempo, há 1.000, 5.000, 200 milhões de anos de experiências em viagens interplanetárias, interestelares, que esses adotadores do planeta Eleap pudessem convencer e converter a mente das suas lideranças a essa prática. E surgiu então, depois com o passar do tempo, tanto no Egito como na Grécia, como em Roma, o conceito da nova ordem mundial, que os teóricos da conspiração gostam de falar, pesquisam, acreditam ter conhecimento a fundo para tratar do tema, expondo às vezes artistas, filmes, livros, vacinas, doenças, para poder implementar os seus discursos. Mas o projeto de uma nova ordem mundial, ela sempre existiu em todos os planetas que passaram pelos processos em que o nosso planeta passa. Até aqueles planetas que estão bem atrasados a nós, passarão pelo mesmo sistema de uma nova ordem mundial. Mas quando fala ordem mundial, soa o quê?
controle absoluto. Ordem é igual a controle errado. Foi os fundamentos do mundo que vive no mundo, que são as famílias, que são os jesuítas, que são os maçons, que são os caveiras e ossos, os templários, os rosas cruz, que na verdade são uma ramificação dos templários, e por aí vai essa bagaça toda. E tudo no final é uma única coisa: inimigos da própria espécie. Quando a raça caída entendeu o propósito do encontro com um dos presidentes norte-americano, estadunidense, que os teóricos da conspiração, a série Alienígenas do Passado que passa no History, sempre vem implementando, né, sobre o encontro com um presidente, onde uma raça interestelar desceu, e daí foi os avistamentos, houve um acordo de abdução, um acordo de entrada e não no planeta, troca de tecnologia, aquelas parafernálias todas que todos vocês com certeza já ouviu alguém aí falar ou já leu sobre. Na verdade, esses seres que foram os primeiros a se encontrar com os governos russos, alemães, pós-guerra, né, depois da guerra, e americanos, no caso os estadunidenses, eles vieram, apresentaram para a humanidade um projeto, um plano estratégico para que aquelas lideranças não mais fizessem a guerra. Isso não ia só incluir o sistema de guerra, mas também ia incluir o sistema religioso, o sistema do roubo, o sistema de tudo que é podre e que você aí tem conhecimento. E essa espécie, ela não veio para negociar a abdução de ser humano aqui. Ela não veio aqui para negociar tecnologia em troca. Não. A tecnologia foi dada de graça, porque houve um acordo onde tais homens, eleitos pela maior parte democrática de um determinado país, como líder supremo, deu um voto de confiança, dizendo que aquilo ali seria trabalhado e seria mais tarde imposto na sociedade. Então foi dado de graça a tecnologia. Não foi dada a tecnologia para cortar um bezerro no pasto, não foi dada a tecnologia para extrair órgãos de animais no pasto, não foi dada tecnologia alienígena para poder abduzir pessoas para fora do sistema solar. Não. A ida de homens e mulheres daqui para fora do planeta sempre aconteceu desde a fundação da existência do homem, pós-Hayazin e anterior à era pré-adamita. Sempre nos contos você vai ver homens e mulheres relatar que foram às cidades, a embarcações estelares e conheceu isso e conheceu aquilo. A história remonta dos primórdios. Então, esse papo furado de que alienígenas vieram para dar tecnologia ao governo, para que o governo deixasse abduzir a própria espécie, isso é balela. Isso é mentira. Isso é falso. Eles vieram mostrar para aquela humanidade que estava amadurecendo, belicamente falando, politicamente falando, que existia uma maneira, e essa maneira seria aquela: introduzir um sistema no corpo da pessoa que nós chamamos de chip, mas na verdade o nome é HSHGT, o nome dessa tecnologia. Eu coloquei abreviado para vocês, porque se eu falar o nome extenso vocês não irão entender.
Então essa tecnologia, ela iria ser implantada não na sua mão direita, nem na sua mão esquerda, nem na sua testa, como fala o livro de Apocalipse, não. Ela seria ingerida. Lá dentro, as micropartículas iriam se dissipar, iriam entrar em contato com a sua glândula pineal. E em contato com a sua glândula pineal, haveria, preste atenção, a estratégia matemática da sua razão, de quem você era, do que você não só estava pensando, mas do que você poderia fazer contra quem. E aí, um sistema único de leis aqui seria implantado. E toda aquela geração, que somos nós, agora, 70, 80, 100 anos atrás, essa geração aqui, ela iria ser racional. Não iria ter fome, nem morte, preste atenção, fome e morte. Nem mais guerra, nem rumor de guerra, nem mentira nesse mundo. Por quê? Porque todo fruto que nascesse, e esse fruto fosse para prosperar o mal, ele já seria eliminado pelo computador central, que é a software que iria transmitir as informações via rádio para toda a glândula pineal. E a própria glândula, que é a centelha de vida, ia mostrar a quem o comportamento de pensamento daquela pessoa pertencia. Então não haveria estuprador, não haveria assassino, não haveria idólatra, não haveria religião, não haveria nada. Todos nós estaríamos trabalhando, depois do trabalho, lazer. O homem em sua carne não iria adoecer. O mundo seria um lugar pacífico. Não ia existir favela. Não ia existir esses arranha-céus de concreto, não. Aqui seria um planeta evoluído pelo sistema de uma nova ordem mundial que foi oferecido ao planeta e que mais tarde foi corrompido. Os textos bíblicos falam do número da besta, ou do número que é para aqueles que são besta. Por quê? Porque a história, ela remonta dos primórdios. E é interessante a gente colocar algo que vai mistificar a mente do homem. Então o que o homem vai fazer? O homem, ele vai ser o quê? Refém de si mesmo. Então se eu prego uma religião, se eu apresento um Deus invisível, se eu digo que esse Deus sacrificou o seu único filho, e eu digo lá na frente que aqueles que o seguiram recebeu revelações extraordinárias que contém na Bíblia, e a Bíblia lá diz que aquele que recebesse a marca da besta na mão ou na testa poderia comprar, poderia beber, comer e dormir, não é assim? Mas aquele que não tivesse ia fazer o quê? Mendigar e fugir para as montanhas. Então o sistema de introdução, ele foi orquestrado de tal forma para que quando cristão, chegasse ali nas leituras das revelações e eu visse a marca, não da besta, mas para a besta aqui, eu iria temer. E o mundo evolui. E você já vê nanochip, microchip, feito para animais, feito para o próprio ser humano. Sistema integrado de inteligência, que vai anexar sua identidade civil, sua identidade militar, sua identidade na Receita Federal, que é o seu CPF, tudo em um único número padrão. Então, você não precisaria sair da sua casa com carteira, com cartão, com documento.
Bastava você passar em uma das torres de inteligência viva para ela mostrar que você estava ali porque digno era. E que você vivia naquela sociedade porque você era um benfeitor, não um malfeitor. Então, isso se tornou o quê? Perigoso para os planos governamentais. Porque houve uma quebra de acordo. E quando se quebra uma regra entre homem e a mãe de todas as leis, a tendência do mundo é morrer. É morrer. Só que o sistema, ele tenta manipular algo para poder oferecer à mãe de todas as leis uma alternativa, só que a lei é irrevogável. E já é tarde demais. Imagina você, preste atenção, nós temos estupradores, nós temos racistas, nós temos assassinos, nós temos latrocidas, nós temos ladrões, nós temos todo o resto de uma sociedade jogada na própria sociedade, e é nós que somos culpados e eles se vitimizam por nós que somos vencedores. Não é assim que os direitos humanos falam? Que o bandido é bandido porque a sociedade dele, ele é vítima? Não é assim? Não é essa frase ridícula e medíocre, hipócrita que se falam por aí? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro? É, todo mundo sabe que é. Agora imagina uma sociedade com esse chip tecnológico. Você poderia rastrear um homicida, um ladrão, um estuprador. Você poderia acabar com o narcotráfico, com a rede porca de pedofilia. Por quê? Porque a visão das pessoas em relação a esse tipo de tecnologia introduzido no corpo, a rejeição não é porque a pessoa é uma pessoa ruim, mas é porque ela acredita que se recebesse a marca da tal besta, ela seria condenado a um inferno que não existe, é um paraíso que não tem, a não ser os próprios planetas que são o próprio paraíso em pessoa. Então vamos trabalhar na mente humana, vamos mistificar o conceito da chipagem que sempre existiu. Vamos mostrar para a nova era, através do Concílio de Nicéia, algumas coisas relacionadas a essa marca, que provavelmente essa raça que veio da constelação de Peixe vai tentar novamente um acordo com os próximos governos, mas vamos deixar aqui, porque nós não viveremos até lá, mas a nossa descendência sim. Então, quando um homem, uma mulher lê isso aqui, vai entender que isso é mal, não sabendo que o mal é aquele que faz algo e fica em oculto. Nós não teríamos na nossa sociedade drogados, moradores de rua. Nós teríamos uma sociedade justa, onde o homossexual poderia ser homossexual, onde o preconceito não existiria. Por quê? Porque a tecnologia ia calibrar a sua decência humana com uma máquina inteligente. Então, aquilo que já existe, que é a balança de 4 pratos, ela iria te julgar, essa tecnologia iria te julgar dioturnamente. Então, qualquer desvio de conduta, automaticamente esse computador central seria avisado. As autoridades iriam chamar você, você ia passar por algum procedimento. Se você fosse uma pessoa que estivesse declinando para a maldade, você seria separado e algo seria feito de você. Existe uma lei, na Lei Asto, de número 928, que diz: aquele a qual não adequa à existência que foi criada,
O mesmo pode ser reparado em conselhos. Uma vez o conselho não valendo, o mesmo deixaria de existir, mas não por força e sim por opção. O que o sistema governamental ia fazer? Ia mostrar àquela pessoa aquilo que ela ia fazer se ela continuasse vivendo, e a pessoa por si só ia escolher interromper a sua vida ali, partir para Nírio e se transformar em algo melhor. Deu para vocês entenderem? E eu não tenho medo de falar dessas coisas. Pode me chamar de anticristo, mensageiro do diabo, mensageiro dos anjos caídos. Podem me chamar de regicida de Deus, regicida de Cristo. Pode me chamar do que vocês quiserem. Mas essa é a verdade. A verdade de um acordo que não foi feito. Imagina você poder sair na rua a hora que você quiser. E qualquer pessoa mal intencionada que viesse na sua direção fosse interceptada pelas autoridades policiais. Imagina o policial corrupto não podendo ligar o seu veículo de transporte porque houve uma inconstância no seu fluxo equacional energético. Imagine um policial não podendo disparar a arma porque o pensamento ligado a software avançado inteligente não permite que ele faça ali o seu pré-julgamento. Imagine um mundo assim, onde você olharia para o homem de pele preta e não chamaria ele de macaco. Ou onde o homem preto olharia para o homem branco e não chamaria ele de bicho de goiaba, onde não houvesse preconceito. O governo ele tentou usar a matriz da tecnologia e não conseguiu. E ele quis combinar essa matriz com o uso de entorpecente. Foi aí que foi criado o êxtase, e foi aí que foi criado a cocaína, depois foi criado da cocaína o crack, a heroína e por aí vai. Por quê? Porque em um algoritmo dessa software alienígena, eles entenderam que era necessário fazer com que o organismo liberasse um tipo de, como é que eu vou dizer aqui para você entender com facilidade. Como se fosse um tipo de excremento celular. E eles não conseguiam. Por isso o governo fez testes, clínicas psiquiátricas fez testes, fizeram um tratamento de choque, drogaram soldados, pessoas sequestradas, para tentar fazer com que a célula liberasse essa enzima, e essa enzima ia despertar o algoritmo dessa software, que é o chip. E ali eles teriam um controle absoluto, não pelo computador principal, mas pelo próprio conceito do governo criado. Eles não conseguiram. Não conseguiram. O chip se limitou no pagamento de contas, sem o uso de cartão, na entrada em bares e restaurantes granfinos, como os da Espanha, da Itália, da França, da Holanda, onde os clientes VIPs só mostra a palma da mão, a porta se abre, ele consome e só passa quando ele estiver indo embora. O que tiver no seu saldo bancário já debita no que ele consumiu na festa. Isso foi limitado ao homem, que jamais conseguiria quebrar o algoritmo de precisão matemática dessa raça alien, da constelação de peixes. Se hoje eu subisse num púlpito de uma congregação e anunciasse essas palavras, eu iria ser chamado de anticristo, o mensageiro do diabo.
Eu também participei de muitas reuniões governamentais, às quais eu fui convidado, como já falei para vocês. E lá eu expus minha ideia. E eu fui convidado a participar de muitas organizações secretérrimas e trabalhar com eles, dando a eles tudo aquilo que eu sei. Se eu disser para você que eu sei a matriz da construção de uma máquina voadora, você vai dizer que eu sou louco. Se eu disser para você que eu sei o algoritmo correto das propriedades que existe dentro de todo o fluxo de energia matemático, que é o algoritmo de uma relação perfeita da matriz divina, que nós chamamos de matemática suprema, e que através dela eu tenho códigos, e esses códigos me levam a manipular o espaço-tempo, o que é físico, o que é palpável, você vai me chamar de louco. Quando eu já me reunia com alguns ufólogos aqui no Brasil e outros que vinham de fora do Brasil para me pesquisar, eles viam, e vocês irão ver também, como muitos já viram eu fazer. Evito muito fazer em vídeo para que não haja questionamentos, né? Então, eu me limito muito, porque eu prefiro fazer pessoalmente. Porque pessoalmente é muito melhor. Pessoalmente não tem câmera, pessoalmente tem os olhos das pessoas. Sabe? Então por isso que eu me limito muito a ficar mostrando essas coisas que podem ser taxadas como truque, ilusionismo e mágica. Se eu disser para você que me foi dado autoridade sobre a vida e a morte, você vai dizer que eu sou profano, louco. Mas eu não posso te culpar por isso. Porque você não teve a experiência que eu tinha, que eu tive e tenho. Você não teve, você não foi. Um dia você vai, e irá. Mas no momento não. Você não foi, você não teve. Não adianta você mentir para você mesmo. Você que me ouve não sabe quem é a Guinachete, não sabe quem é Caru, a não ser aquele casal que viu o próprio Caru pessoalmente. Mas a grande maioria nunca viu Atilio, nem Arnetoliel, nem Zamaniel, nem Aca, nem Meleconoab, nem Cariabá. Não é verdade? Então tudo isso se limita a mim. Mas que amanhã terá o mesmo regozijo para vocês. Mas se hoje alguém aparecer e dizer eu vi a Guinachete, mentiroso é. Por quê? Porque ela aparece só para mim? Ou porque ela chama só a mim? Não. Isso não tem nada a ver. É porque eu sei que realmente você não viu. As pessoas, elas tendem a duvidar daquilo que nunca conheceram. As pessoas julgam o livro pela capa, o homem pela roupa, a mulher pela maquiagem. Mas ninguém tem coragem e nem decência de dizer que é errado em um mundo turbulento. Ninguém tem coragem de sentar e pensar nessas coisas que eu tenho falado de 4 anos atrás e dar uma chance. E se realmente desse certo, como seria? Pensar nas probabilidades. Entrar no meio religioso para falar dessas coisas é ruim, é chato. Por quê? Porque não há nada mais triste, frustrante para um homem, como aconteceu comigo. Então
eu sou a experiência de mim mesmo, do que você acreditar em algo que você lutou a vida inteira e quando você descobre que aquilo é mentira e que nunca existiu, vem aquele nojo, aquele remorso, aquela confusão na mente. E às vezes que lá no culto eu senti a presença do poder de Deus. Na verdade, eu estava emocionado pela pregação do pastor, emocionado pelo toque do contrabaixo, pelo som da bateria e da guitarra. Eu posso falar isso porque quando era cristão, eu recebi a primeira oportunidade em 94 para anunciar o Evangelho. E a primeira passagem bíblica que eu anunciei foi Jonas dentro da barriga da baleia, onde eu dizia na minha pregação que as pessoas precisavam entender que a baleia era o mundo e que Jonas não estava dentro de um peixe, ele estava dentro de um mundo confuso onde ele não sabia onde é que ele ia chegar, até que o próprio mundo vomitou ele. Esse era o fundamento da minha pregação naquela época, em 1994. Então, quando eu lembro que eu subia no altar e via aquelas pessoas inocentes, e eu ali como inocente também, falando de algo que não existia, trazendo uma falsa esperança para as pessoas, eu lembro que o contrabaixista, o baterista, o violonista, quando faltava ao culto, o louvor era frouxo. Eu lembro que sempre a igreja lá cantava uma canção, um hino, que chamava assim, o hino era assim, ó: Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Quando não tinha o contrabaixo nem o violão, o pessoal cantava dormindo. Quando tinha o som do contrabaixo, do violão e do suave toque da bateria acompanhando o ritmo do coral, o pessoal pulava, falava em língua. Eu comecei a observar isso desde cedo. Eu percebi que o que eu sentia, eu estou dizendo eu, o que você sente aí é um problema seu. O que eu sentia, hoje eu posso dizer com todas as palavras que foi emoção. E quando eu orei e consegui algo, não foi porque Deus me respondeu, porque para mim ele não existe. Mas foi porque eu acreditei e fiz em prática o fluxo do meu pensamento, mesmo sendo inocente, eu atraí aquilo que eu mais desejei, que foi a minha cura. Que foi uma chance de viver um dia a mais. Que foi não ter que ficar o dia inteiro roendo uma barra de cereal, nem ficar molhando um pedaço de algodão no copo d'água e colocar no canto da boca, só para os lábios não racharem. Então, quando a Gemeresh me diz: quem é o teu Senhor, senão tu mesmo? Ali sim, o famoso véu bíblico rasgou de alto a baixo. Eu pude entender e compreender a verdade, porque eu sei que na verdade existem possibilidades. E essas possibilidades são e sempre serão infinitas. Mas para você tratar de certos temas, você tem que tratar com decência, que foi o que eu fiz. E sempre farei. Eu vou mencionar aqui o nome de uma pessoa que me deu autoridade para mencionar. Ela me disse assim: olha, meu querido, eu tenho tanta vontade de falar essas coisas, mas por causa da impregnância religiosa,
eu sei que eu vou ser crucificada. Sabe por quê, meu querido? Porque eu participei de vários hangouts. Eu estou farta. E ela trouxe esse desabafo para mim. Eu ouvi o seu áudio. E eu falei com ela assim: Graça Pimentel, pode ficar tranquila que eu vou falar sobre isso. Pode ficar tranquila. Sabe por quê? Porque quem fala a verdade merece e sempre vai merecer castigo. Sempre. Essa conversa fiada de que quem fala a verdade não merece castigo é balela. Quem fala a verdade merece castigo. Eu falei: Graça, eu vou dizer, mas pode ficar tranquila que eu não vou mencionar o seu nome. Ela falou comigo assim: pode mencionar. Eu falei para vocês um tempo atrás que de pouco a pouco eu ia falando de coisas que a maioria ia entender e a outra maioria não. E como eu vi o desespero da Graça Pimentel por ser uma das pessoas que deseja a mudança do mundo, uma coisa que mais me deixou apaixonado pela Graça Pimentel, sabe o que foi? Foi ela ter dito que aqueles paradigmas ou paradigmas que ela usava acerca do planeta feliz, cheio de nhenhenhê, para ela não existe. Porque agora ela entende as coisas como uma forma racional. E por ela, a cada dia, se tornar mais racional, é que ela teve coragem de falar comigo assim: Carlos, meu querido, eu tenho tanta vontade de falar esse tema, mas vai ser uma bagagem dura. Então eu falei: Graça, eu falo por você. Falo porque eu já participei de reuniões onde foi tratado esse assunto. Onde aliens da constelação de Peixe chegaram aqui há 305 anos atrás. E anterior a eles, outras raças também vieram. Então eu vou juntar tudo, o que eu tenho conhecimento, porque eu só falo daquilo que eu tenho certeza. Eu não invento história para você dormir, apesar da minha voz fazer você dormir rápido. Mas eu conto aquilo que eu vi. Mas nunca me foi pedido para contar nada do que eu vi. Eu, Carlos Henrique, é quem escolhi falar para quem quisesse ouvir. Sem te enganar, sem pedir o teu dinheiro, sem pedir tua esmola, sem te vender nada. De graça. E ainda ter a coragem, como homem que sou, de pedir para você que está me ouvindo, para não acreditar em nada que eu falo. Por quê? Porque você não viveu essas coisas, eu sim. Mas você tem o direito de pensar nas possibilidades para conseguir entender como seria. Agora já é tarde. Vai haver a implantação de um sistema? Sim, entre 2025 e 2028. Mas não para essa finalidade da qual eu declarei aqui nesse áudio. Porque essa finalidade, nenhum humano sequer aqui tem o algoritmo dessa software mãe, que é o mesmo sistema utilizado em outros planetas. As pessoas que já foram abduzidas, por que a maioria delas receberam chip? Então quer dizer então que elas foram condenadas pelo texto bíblico? Não. Por que alguns contactados neles há necessidade de implantação de chip? Eu falo de contactados mesmo. Para controle da mente? Não. Para controle de atitude? Não. Para às vezes mostrar que aquela pessoa escolhida foi um sucesso ou um fracasso de escolha. Eu acho triste uma pessoa ser contactada, permanecer contactado
mas ter sido um fracasso, ter sido uma escolha mal sucedida de uma espécie. Eu acho muito triste a pessoa mentir em nome de homens e mulheres do espaço para fazer coisas erradas, para adquirir benefício próprio, usar nome de pessoas estelares para adquirir conforto, comodidade às custas dos outros. Tenho os contactados do passado, do presente, do futuro, não posso garantir, porque dificilmente haverá, porque as coisas já foram seladas em relação a essas coisas que eu estou dizendo aqui, de futuros contactados. Os que já estão aí já são suficientes, mas nem todos os contactados foram uma experiência ou uma escolha bem-sucedida por suas civilizações respectivas. Porque mentiram em nome deles. Corromperam a lei, que é a mãe de todas as leis, de número 2.745. Aquele que uma vez vê, ouvir e viver com o que é desconhecido aos seus olhos ou maneira de pensar, diz a lei. Uma vez que viu, viveu e conheceu, ai de tal pessoa que corromper o nome daquele ou daquela que desce do céu para lhe trazer esperança. Está escrito na lei essas palavras. Ai daquele que usar o nome de homens e mulheres do espaço em vão para benefício próprio. E o mundo está aí. E nós somos parcelas desse mundo. Mas é você que vai escolher viver no mundo. Viver no mundo é uma coisa. Viver com o mundo é outra, totalmente diferente. Então, esse tema, essa reflexão acerca da nova ordem mundial que deveria ser implantada há 80 anos atrás e não foi, daria a nós 80, 100 anos de margem de evolução em um mundo sem corrupção, em um mundo sem mentirosos, em um mundo sem enganadores, sem estupradores, ladrões, tráficos de droga, drogados e por aí vai. Pense em toda a desgraça do mundo. Pode pensar em mim como sendo uma desgraça para você também. Eu também não existiria. Agora pensa só nas coisas boas. A software do computador central, ela iria fazer o papel da balança de 4 pratos. Iria não, ela já faz o papel em outros mundos, que é pesar, e se achar em falta, é uma correção. E aí, são vários degraus de correção na lei, estabelecida pela contingência governamental daquele planeta e daquelas pessoas que são o mundo dentro dos planetas. Então eu chamo você para fazer uma reflexão. Será que a nova ordem mundial seria tão ruim assim? Porque a mistificação de elementos que causa medo, pânico na sociedade acerca desse tema. Hoje eu sei e posso dizer, e assumo tudo o que eu digo, se a nova ordem mundial de hoje fosse implantada hoje, como será daqui uns anos à frente, ela vai ser para perseguir homens e mulheres pretas, tá? Homossexuais,
bandidos, mas não para uma ressocialização, não. Não é uma ressocialização, não. É morte. Então, como os governos corromperam aquilo que foi dado a eles, eles tentam hoje tirar aquilo que eles acham ser o foco ruim da humanidade. Aí culpa o homem e a mulher porque a pele é preta, induz através de propagandas, filmes, aqui ao homem que tem a pele preta ser um objeto descartável, coisa que é repudiante, não é verdade? A mídia, ela indica e faz os indicativos do preconceito. Ninguém combate o preconceito a não ser aquele que quer gerar mais preconceito. Pense nisso. Pense nisso. O mundo já anda numa desordem, o mundo já anda numa guerra moral e imoral. Pensa nessas coisas que eu estou dizendo. Nós tivemos aí há 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, movimentos contra os homossexuais. Direto você via no noticiário um jovem homossexual andando na rua e os homens vinham e davam um soco na cara do coitado, espancava, batia, porque é homossexual. E a mídia, o que ela fez? Ela apoderou dessa situação para gerar novos conflitos, porque aqueles que não tinham coragem de mostrar quem realmente eram no quesito violência, tiveram um estopim para poder mostrar, porque a mídia mostrou e isso causou comoção. E onde há emoção, há merda. Temos que ser racional. Quando formos racionais, não seremos preconceituosos, não seremos homofóbicos, não seremos ladrões, não seremos mentirosos, não seremos molestadores, seremos pessoas do bem. E você pode começar a praticar isso agora. Só se você quiser e entender que para a sua vida é um fato necessário. Do contrário, pega esse áudio, deleta, ignora, faz o que você quiser. Mas lá na frente, daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, você vai lembrar dessas palavras que eu estou te dizendo aqui. A nova ordem mundial a ser implantada no sistema, no mundo, agora não é boa, é ruim. Mas a primeira ordem mundial era para ser tudo aquilo que eu falei para vocês aqui. E no mais, eu já vou me despedindo de vocês. Agora são 19 horas e 58 minutos. Espero que todos vocês tenham uma boa noite, um bom dia, e que vocês realmente consigam, de uma maneira pacífica, entender por que esse seria o melhor caminho. Um abraço a todos e uma ótima noite.